Pois é, pessoal, vocês devem ter acompanhado a última decisão do Flávio Dino. Segundo Flávio Dino, a submissão de um país ao outro configuraria um ato de império. Ou seja, os Estados Unidos é aquele imperialista malvadão que quer tomar conta de todos os outros países. Na verdade, ele deu uma decisão. Essa decisão a gente até chegou a discutir aqui, né? Uma ADPF, né? E nessa ADPF ele não precisou citar os Estados Unidos nem a lei Magnitsky. Mas ele disse que aqui no Brasil não vale lei estrangeira. Acontece que o Flávio Dino foi muito rebatido, inclusive por banqueiros, né? O jornal, a Folha de São Paulo, o Globo, na verdade, fez uma publicação onde ele diz o seguinte, o que diz aqui o Lauro Jardim. Lei Magnitsky, o equívoco de Flávio Dino, segundo um banqueiro da Faria Lima. Vamos desenhar para vocês. A grande verdade é o seguinte, de acordo com o banqueiro da Faria Lima, a decisão é bastante equivocada, pelo seguinte, a lei americana não está sendo aplicada em outro país, não. Ela é clara no sentido que se aplica àqueles que têm e querem manter negócios no território americano. Ou seja, se, por exemplo, o Banco do Brasil quiser ter negócios em território americano, precisará respeitar a lei Magnitsky, assim como o Itaú, Bradesco e outros. Ou seja, não é que a lei Magnitsky ela está sendo aplicada aqui no Brasil. Ela é aplicada lá nos Estados Unidos. Mas a empresa que vai trabalhar lá se submete à legislação dos Estados Unidos. Eu já disse isso. E além do que, o Brasil aqui, ele tem que respeitar essa legislação. Até porque nós estamos falando de questões de direitos humanos, né? De direitos, violação de direitos humanos. E aí é por óbvio, né, que tem que ser respeitado. Por óbvio, né, tem que ser observado as diretrizes dos direitos humanos do qual o Brasil é signatário. É simples assim. Agora, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo neste caso. Olha, o Flávio Dino, ele é uma figura que você pode ou não gostar dele, ele é uma figura que entende muito direito. Ele foi juiz, concursado. E uma figura que sabe muito bem como que funciona, né, o direito. Ele não dá ponto sem nó. Ele não desconhece a lei. Ele não desconhece a regra, conforme a decisão que ele deu. Pelo contrário, ele quer justamente o efeito que virá dessa decisão. Pode ter certeza de uma coisa. Para esses que são comunistas, como o Flávio Dino, para eles, quanto pior, melhor. Ou seja, se o sistema financeiro estiver fora do controle norte-americano, ou melhor, se o sistema financeiro estiver fora, né, do sistema norte-americano, que é controlado pelos norte-americanos, fica travado, fica isolado. E um povo isolado, financeiramente destruído, é muito mais fácil de controlar. Muito mais. Então, a gente vai prestar muita atenção em tudo isso que está acontecendo. E eu digo uma coisa para vocês. Os próximos meses poderão ser tensos para nós brasileiros. Nós vamos falar agora sobre o posicionamento do Eduardo Bolsonaro acerca disso. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Esse é o nosso último editorial do dia, hoje é dia 18. Esse é o vídeo das 7 horas. Vou tentar soltar ele no horário certinho, tá? Ultimamente eu estou atrasando um pouquinho, né, por causa da viagem que eu fiz. Mas fiquem tranquilos, vou tentar soltar essa matéria no horário certinho. Vamos bater a nossa meta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê uma força pra gente aí. Bom? Vem comigo. O Eduardo Bolsonaro se manifestou sobre a decisão do Flávio Dino. Ele disse o seguinte, olha, a decisão do Flávio Dino ajuda e prevê uma resposta do Donald Trump. Ajuda a ele, ao próprio Eduardo Bolsonaro, colocar sanções no próprio Flávio Dino. Dá uma olhada nessa matéria. Autoexilado nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro viu um lado bom na decisão do ministro Flávio Dino de proibir restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros por parte de empresas ou outros órgãos que operam no Brasil. A coluna, Eduardo avaliou nesta segunda-feira que a decisão de Dino ajuda seu trabalho junto ao governo Trump por sanções a autoridades brasileiras. O filho 03
de Jair Bolsonaro, previu ainda que Trump deverá responder à decisão do ministro do Supremo já nas próximas horas, ou seja, provavelmente hoje mesmo ele já será alvo da Lei Magnitsky. Abre aspas. Negócio é o Dino nos ajudando aí agora. Não ficaria surpreso se viesse algum tipo de resposta hoje ainda, afirmou Eduardo Bolsonaro. Para ele, a decisão do Flávio Dino certamente já chegou a autoridades do governo Trump e lembrou que os conselheiros, Jason Miller, entre outros, estão acompanhando o tempo inteiro. Ele diz também, nas redes sociais, que o ministro Alexandre de Moraes e os assessores dele já vão ser sancionados, segundo uma matéria que foi publicada no The Washington Post, ou seja, estão mirando 100% as decisões do Flávio Dino aí. E aí também estão mirando, sem dúvida alguma, as decisões que foram tomadas e, sinceramente, podem ter repercussões ainda mais sérias. Segundo informações que chegaram, inclusive já foi publicado no jornal Metrópolis, o próprio Flávio Dino, vai separando a matéria aqui para vocês, o próprio Flávio Dino já tá na mira, porque os Estados Unidos já informaram, já ficaram informados das decisões. Olha só, o Vinícius Carrion publicou o seguinte: de acordo com a matéria, o Paulo Figueiredo afirmou que o comunicado das autoridades americanas foi feito minutos após a divulgação da decisão do ministro Flávio Dino. Vão decidir o que fazer, mas obviamente não vai ficar sem resposta, foi o que ele disse à CNN. E a CNN publicou aqui, os Estados Unidos são informados sobre decisão de Dino que barra leis estrangeiras. A Casa Branca, Departamento de Estado e Tesouro foram acionados e bolsonaristas aguardam respostas sobre a decisão do ministro Flávio Dino e o que o governo norte-americano irá fazer nesse caso. Agora, dá uma olhada aqui. O advogado do Donald Trump já se manifestou. Primeiro, ele se manifestou sobre a decisão do Flávio Dino. Ele disse o seguinte: o advogado de Trump reagiu à decisão do Flávio Dino no STF e disse que o Flávio Dino simplesmente repete a Venezuela. O advogado do Donald Trump, que é o Martin De Luca, está virando aí um ferrenho crítico da Suprema Corte Brasileira, ele reagiu à decisão do ministro Flávio Dino de blindar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, das sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky. Em contato com a coluna, De Luca avaliou que a decisão repete as tentativas da Venezuela e da China de contornar as restrições adotadas pela Casa Branca, que sempre tem uma resposta quando isso acontece. Segundo De Luca, ao tentar blindar Alexandre de Moraes, o ministro Dino está repetindo uma fórmula que já vimos em lugares como Venezuela e China e que fracassaram. Medidas que prometiam defender a soberania acabaram sufocando a economia e isolando o país, disse Martin De Luca. Ou seja, o advogado do Donald Trump falando, o que ele está fazendo é exatamente o que a Venezuela fez para sufocar a economia brasileira. A decisão de Flávio Dino determinou que nenhuma empresa ou órgão com atuação no Brasil deverá aplicar restrições ou bloqueios baseados em determinações unilaterais de outros países. Na prática, a medida permite que Moraes mantenha contas em bancos nacionais, entre outros serviços. O negócio é que se isso acontecer, esses bancos poderão ser excluídos do sistema financeiro internacional, sistema americano. Para Martin De Luca, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal não evitará punições estabelecidas pela Lei Magnitsky e pode trazer prejuízos para o Brasil. Abre aspas. Essa iniciativa nunca impediram sanções e sempre criaram insegurança jurídica e até afastam investidores. O verdadeiro dano não é para Moraes, mas para o Brasil inteiro, que arrisca trilhar o mesmo caminho de fragilidade e desconfiança que quebrou a credibilidade com outras economias. E está certinho o Martin De Luca. Realmente, essas decisões, essas medidas colocam o Brasil, sem sombra de dúvidas, em xeque. Agora, falando ainda sobre o Martin De Luca, tem uma matéria que é interessante. Ele agora citou o STJ. Será que o judiciário brasileiro inteiro vai estar sancionado pela Lei Magnitsky? Dá uma olhada. O STJ será, abre aspas, grande teste para a ação contra Moraes, diz advogado de Trump.
que você precisa entender? O Martin de Luca é o advogado que moveu a ação da Trump Media e da Rumble contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Eles alegam que o ministro Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição, aplicou e praticou a censura e violação de direitos humanos. Essa ação corre lá no Supremo dos Estados Unidos e essa ação visa, impor uma condenação ao CPF, à pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Acontece que o ministro Alexandre de Moraes, nessa ação, foi citado. Se você me perguntar, Sandro, mas com essa ação ele pode ser preso, o ministro Alexandre de Moraes? Ele pode ser sancionado de alguma forma? Não. A ideia é que essa ação que eles apresentaram crie um dever legal, ou seja, uma ordem judicial contra a pessoa do Alexandre de Moraes, para que o Alexandre de Moraes não possa mais remeter ordens ilegais para serem cumpridas nos Estados Unidos, como, por exemplo, retirada de perfis. O que acontece na prática mesmo é que, se o ministro Alexandre de Moraes descumprir uma ordem judicial, e aí, nesse caso, ele poderá ser determinada a prisão dele por descumprimento de ordem judicial. E, inclusive, há um burburinho aí que ele pode ser, inclusive, incluído na lista da Interpol, se por acaso não houver o cumprimento da decisão judicial americana. E aí, nessa mesma ação, o Martin de Luca, que é o advogado, pediu a citação do Moraes. E aí, o Ministério de Justiça norte-americano mandou para o órgão competente para avaliar se aceita ou não, que é o STJ. E aí o Martin de Luca ainda ironizou, olha, aqui diferente do Alexandre de Moraes, a gente pediu para seguir a regra dos tratados e convenções internacionais. Ou seja, a gente mandou para o órgão do Ministério da Justiça, para depois mandar para o Brasil e seguir o rito aqui, diferente do que fez o Alexandre de Moraes, que já manda a ordem direta, sem pedir para o seu país cumprir a ordem. Já determina a ordem no seu país, coisa que o Alexandre de Moraes faz. E ele falou o seguinte, agora, ou o STJ aceita essa ação, ou ele rejeita. E isso vai ser um divisor de águas, porque se aceita a ação, intima o Alexandre de Moraes para ele se defender, mostra que o STJ não está alinhado com o posicionamento do STF. Agora, se o STJ falar, aqui não, bebê, não vai citar o nosso ministro preferido, que é o Alexandre de Moraes, o judiciário inteiro acaba entrando na mira. Na sua opinião aí, sincera, o STJ vai recuar e defender o Alexandre de Moraes ou vai chutar o balde e ir contra os Estados Unidos para defender o Alexandre de Moraes? Qual que é a sua opinião? Ou ele vai recuar e citar o Alexandre de Moraes, ou ele vai dobrar a aposta e falar não para o judiciário, para a Suprema Corte norte-americana, e dizer que não vai citar o Alexandre de Moraes. Qual o seu posicionamento? Vai criar um conflito judicial aí já pelos próximos dias. Bom, vamos falar de mais matéria? Tem mais coisa, tá? Tem mais coisa, dá uma olhada. Ainda falando sobre o ministro Alexandre de Moraes. Moraes nega recurso e mantém pena de 14 anos para Débora do Batom. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes não perdoa nem um pouquinho. Ele rejeitou nessa segunda-feira um recurso que foi apresentado pela Débora. Você lembra aquela moça que escreveu Perdeu o Mané lá na estátua do Supremo Tribunal Federal? Pois é, ela foi condenada a 14 anos de cadeia. Pois é, ela é réu primária, tem filhos menores, teria direito, inclusive, ali a cumprir pena, prisão domiciliar, humanitária, nada, tudo rejeitado. A defesa da Débora entrou no STF com embargos infringentes, argumentando que os votos divergentes do ministro Luiz Fux e do Cristiano Zanin deveriam ser base para rever a decisão. No caso da manicure, a corte houve unanimidade pela condenação, ou seja, todo mundo queria condenar ela. Mas o tamanho das penas foi dividido, ou seja, alguns ministros queriam penas maiores, outros ministros penas menores. E por causa disso aí que a gente chama no direito de dosimetria das penas diferentes, cabe esse recurso que chama embargos infringentes. Os embargos infringentes é quando, na decisão, a divergência do voto do juiz. Quando todo mundo vota igualzinho, beleza? Quando há divergência, cabe o recurso para reavaliar o julgamento, pedindo para que os demais juízes analisassem a decisão
do outro ministro. O Fux votou pela condenação da ré apenas pelo crime de deterioração do patrimônio tombado, absolvendo-a quanto às demais imputações. Contudo, isso configurou apenas um voto vencido pela absolução parcial, não atingindo o número mínimo exigido de 2 votos absolutórios próprios, né? Ou seja, cara, a decisão do Fux foi a decisão mais acertada. Depredação? Beleza. Deterioração do patrimônio tombado? Ok. Bem que não houve a deterioração. Ele escreveu com algo que poderia ser limpado. Deteriorar é uma coisa que na limpeza estragaria, precisaria de um trabalho de recuperação e manutenção. Mas vamos esticar a corda e puxar essa corda e dizer que o maior que ela poderia é justamente esse crime, que era um crime que facilmente ela faria uma transação penal e já estaria lá como uma cidadã brasileira cuidando dos seus filhos. Esse discurso, né, que foi implementado aí de tentativa de golpe para dar 14 anos nela, é um verdadeiro absurdo. Absurdo. Mas a gente precisa falar disso. Do ministro Fux. Pois é. O Caio Junqueira ele fez uma publicação. Nessa publicação, eu achei até interessante. Dá uma olhada aqui na publicação. Ele disse que o Fux não vai pedir à vista. É que ele sabe? Não sei. Sei que é assim, né? Ele disse que o ministro Fux não vai pedir vista do processo, não. Mas ele vai divergir do Moraes, ou seja, ele dará um voto diferente sobre o Bolsonaro, dizem fontes. Sinceramente, absolver. Abriu aqui um voto divergente, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse a interlocutores que não pedirá vista do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, mas que deverá divergir do relator Alexandre de Moraes. O que é pedir vista, tá, gente? É o seguinte, tem um acordo já fechado para julgar o Bolsonaro o mais rápido possível. Inclusive, com as ações do Trump, eles até aceleraram o julgamento contra o Bolsonaro, né? Ou seja, não é normal. Tomaram decisões políticas para interferir no judiciário, mas aceleraram o processo. E aí, tinha a possibilidade do ministro Fux, e isso é uma prerrogativa, dele pedir vista do processo. Se ele pede vista para o processo, joga o julgamento do processo até março. Aí ele ia ganhar mais tempo para o Bolsonaro. Só que a grande questão é a seguinte, tem quem diga que tem que julgar logo. Porque a hora que os ministros julgarem o Bolsonaro, vem a lei magnífica em todo mundo que votou contra o Bolsonaro para condenar o Bolsonaro. Então, havia essa expectativa no entorno do Bolsonaro que Fux pediria a vista dos autos por 90 dias. Na prática, levaria a conclusão para 2026. O julgamento do ex-presidente já começa agora, no dia 2 de setembro. O Fux disse que não vai pedir vista, mas diz ele que a dosimetria da pena aplicada, ele não concorda com isso. Provavelmente ele terá um voto, né, diferente do voto do ministro Alexandre de Moraes, que nem votou ainda e todo mundo já sabe que será para a condenação. O Fux não estaria convicto, por exemplo, da correlação entre os episódios, como a reunião de Bolsonaro com embaixadores atacando a urna eletrônica com os atos do 8 de janeiro de 2023. Haveria ainda outros pontos divergentes. Meu amigo. Outros pontos divergentes, né? Então, sim, é bem provável que o Fux vai dar uma pena pequena para o Bolsonaro, igual fez com o caso da Débora do Batom. Mas vamos falar do ministro Alexandre de Moraes ainda? O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Faremos o que é certo. Alexandre de Moraes diz que está preservando a democracia brasileira. A Casa Branca diz que ele está destruindo. Essa matéria foi uma matéria publicada pelo The Washington Post. O juiz não se deixou intimidar. Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer, disse Moraes ao The Post em uma rara entrevista de 1 hora em seu gabinete nesse mês. Abre aspas. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem tiver que ser condenado será condenado. Quem tiver que ser absolvido será absolvido. Tá, não é surpresa, mas é preciso, né, apontar a militância da redação da Washington Post, segundo, inclusive, o Leandro Ruschel aqui, né, na matéria em que entrevista o ministro Alexandre de Moraes. A diferença em relação aos pares brasileiros é que a militância esquerdista americana é mais sutil e, por isso, mesmo mais perigosa. Ela veste máscara de jornalismo, mas não passa de propaganda. Caso você ainda não tenha visto a matéria, qual a verdade por trás de cada sílaba dela? Pois é. O que aconteceu?
aconteceu o seguinte, ele falou aqui para seguir a newsletter dele, né? Como eu estou seguindo aqui o trecho dele, vou acabar indo aqui. Mas o que vocês precisam entender aqui, tá? É o seguinte, o Donald Trump pôs sanções contra o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes disse que não vai recuar. O Washington Post, ele meio que está levantando a bola do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, está levantando, de certa forma, o ego ali do ministro Alexandre de Moraes. E isso é um perigo sem precedentes. Coisa perigosa demais. Por quê? Porque ele cada vez mais ele vai querer esticar a corda mais. E é por isso que ele falou, não vou retroceder 1 milímetro sequer. O Washington Post está pouco se lixando se o Brasil vai para o buraco, se vai afundar, nem nada disso. Pelo contrário, a impressão que se tem é exatamente isso que o jornal quer. Mas vamos lá, dá uma olhada nessa matéria aqui publicada pelo Manuel Rincon, né, falando sobre a Venezuela. O subsecretário de Estado, que é o Chris Landau, ele respondeu diretamente a Diosdado Cabejo. Quem que é o Diosdado Cabejo? É o número 2 da Venezuela. Né? É o general todo-poderoso que manda e desmanda na Venezuela inteira. Ele diz o seguinte, você e sua quadrilha de brutos criminosos destruíram a sua pátria como poucas vezes na história humana e se estão destruindo um grande país. Poucas vezes na história humana destruíram um país. Né? As eleições do ano passado e o tsunami de imigração para o exterior demonstraram claramente para o mundo inteiro o repúdio absoluto do seu próprio povo. Vocês que creem tão certos não vão enganar ninguém. São vocês os que estão sendo acusados e declarando a guerra a um grande povo da Venezuela. Com razão, vocês e sua quadrilha de maldosos, né, correm, sei lá o que, de angústia enquanto ando tranquilo. A história demonstra como terminam os tiranos. Landau. Ou seja, cara, assim, há uma tensão muito grande, né, sobre o que pode acontecer. Ontem o Lula não quis nem se manifestar sobre a queda da esquerda lá na Bolívia. A Bolívia, né, que sempre foi um país de esquerda, dominado por mais de 20 anos por esse câncer esquerdista, inclusive do Evo Morales, se livrou de forma que não tem como. Né? Não tem como questionar, né? A forma que eles estão pressionando o Maduro. Dá uma olhada aqui. O Ivan Kleber, vamos mudando de assunto aqui, o Ivan Kleber falou agora sobre o Trump. Tá? Matéria do Ivan Kleber. Estados Unidos. Independentemente do que seja dito ou decidido, isso é histórico. A reunião entre Trump e os líderes europeus está sendo transmitida ao vivo pelo perfil da Casa Branca. Olha só, teve uma reunião, e isso é histórico, pela primeira vez. Né? Teve uma reunião para acabar com a guerra da Ucrânia e Rússia. O Zelensky esteve, vários líderes, inclusive alguns progressistas da União Europeia, vieram para dar apoio ao Zelensky. Né? Apoio ao Zelensky. E aí, teve essa reunião que, segundo muitos, marcam o início do fim da guerra. Uma coisa me chamou a atenção, né? A Meloni sempre ao lado certo, né? Sempre do lado do Trump, do Milley, tá lá, a Giorgia Meloni. E aí, o Trump, nessa reunião, ele mandou uma indireta ali, né? Falou, olha, vocês vão resolver esse problema. Ali para o Zelensky, ele elogiou o terno. Para quem assistiu aí, né? Elogiou o terno do Zelensky, falou que ele estava muito bem arrumado, ainda tirou uma onda com o Zelensky. Será que se rolar uma guerra aqui nos Estados Unidos eu consigo suspender as eleições igual você? Aí o Zelensky, não, é porque lá na Ucrânia está na Constituição que durante o estado de guerra não pode fazer eleição. Mas enfim, o Trump mandou o seguinte, eu já resolvi 6 guerras, em 6 meses. Uma delas era um possível desastre nuclear. Então, para resolver essa aqui, não é nada impossível que a gente consegue. Né? A matéria foi do O Times Brasil. Resolvi 6 guerras em 6 meses, uma delas um possível desastre nuclear. E ainda assim, tenho que ler e ouvir o Wall Street Journal e muitos outros que realmente não têm a mínima ideia, me dizendo o que eu estou fazendo de errado na confusão Rússia e Ucrânia, que é a guerra do Joe Biden sonolento, não minha.
Rapaz, deu uma lapada, né, nos jornais. O próprio Putin falou, não, se o Trump fosse presidente, essa guerra não tinha começado. Começou porque o Biden é fraco. Né? Deu uma lapada na esquerda. Estou aqui apenas para impedi-la, não para processá-la. Ainda mais. Isso nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Sei exatamente o que estou fazendo e não preciso dos conselhos de pessoas que trabalham em todos esses conflitos há anos e nunca foram capazes de fazer nada para impedi-los. São pessoas estúpidas, sei, sem bom senso, inteligência ou compreensão. E só torna o atual desastre da Rússia e Ucrânia mais difícil de se consertar. Apesar de todos os meus críticos levianos e muito invejosos, eu vou fazer isso e sempre faço. Presidente Donald Trump. Meu amigo, o Trump não tá de brincadeira não, ele simplesmente mandou a real aqui e falou, o negócio é o seguinte, vocês parem de encher o saco aí, sua mídia chata, vão todos se danar, porque eu tô resolvendo. É o problema da guerra, né? E aí o Hoje no Mundo Militar publicou aqui um trechinho, né, da imagem durante a reunião, estamos todos felizes sobre a segurança da Ucrânia aqui, e aí a matéria publicou o seguinte, o Zelensky disse que a conversa que teve com o Trump a portas fechadas foi uma das melhores até agora, e que trataram de pontos muito sensíveis. O presidente ucraniano pareceu muito satisfeito, mas não deu muitos detalhes sobre o teor da conversa. Por que a gente está observando tanto isso aqui? Tá? Até a Globo publicou. Após a reunião, Trump e Zelensky se unem a líderes europeus e fazem foto de família. E aí, né, essa foto aqui é para marcar a reunião que aconteceu, para marcar, literalmente, né, a manifestação da reunião ali. Olha, se o Trump para essa guerra, ele destroça uma esquerda que ficou pagando, rotando aí, de buscar a paz e deixava as guerras acontecerem. Sempre dependeram das guerras e fomentaram essa guerra para existir. Se o Trump para isso aí, como ele disse, ele já parou 6 guerras em 6 meses. E aí, se ele para essa última guerra, literalmente, o que a esquerda vai falar? A própria Hillary Clinton disse que se o Trump parar essa guerra da Ucrânia, a própria Hillary Clinton vai nomear o Trump, né, do Prêmio Nobel da Paz. Você pode achar pequeno, mas não é não. Isso mostra uma força gigantesca do Trump e que até a esquerda está cedendo, né, a força do próprio Donald Trump. Vamos lá, a última matéria que eu quero tratar com vocês é essa aqui. Te impacta muito, você que não sabe o tanto. Presta atenção, né? O Trump diz que vai acabar com o voto por correio e a maquininha de votação, aquela caixinha branca que o pessoal usa muito, chamada urna eletrônica. Pois é, o presidente dos Estados Unidos disse que nesta segunda-feira que assinará uma ordem executiva para acabar com o voto por correspondência e máquinas de votação. A medida seria assinada antes das eleições de meio de mandato de 2026, que afetaria o pleito que irá renovar a Câmara e parte do Senado e diversos cargos de senadores do Legislativo Estadual. Meu amigo, na prática, você sabe que o que o Trump vai fazer? Vai mudar o sistema inteiro de votação. O Trump promete liderar um movimento para eliminar eleições pelo correio e urnas eletrônicas. Nos Estados Unidos só? Você acha mesmo que a pressão do Donald Trump vai ser só nos Estados Unidos? Países que usam as urnas eletrônicas, o Trump vai falar o seguinte, eu não reconheço esse tipo de eleição, não. Vai pressionar esses países, e se esses países não estiverem isolados, ficarão. E aí só países como Cuba, Venezuela vão continuar mantendo esse sistema. A grande questão é, o Brasil vai sustentar até 2026? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende eliminar cédulas enviadas pelos correios e também as urnas eletrônicas no país. Segundo ele, os equipamentos custam 10 vezes mais do que o sofisticado e preciso papel com marca d'água, que é mais rápido, não deixa nenhuma dúvida e ao fim da noite sobre quem venceu e quem perdeu a eleição. Apoiado. Parabéns ao Donald Trump. Faça isso lá nos Estados Unidos. O cidadão americano parabeniza e reconhece, pode ter certeza disso. Tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu peço desculpa. Talvez até pela qualidade do vídeo aqui. Eu estou falando qualidade técnica mesmo.
Tô cansado pra caramba. Nossa, como eu tô cansado. Eu fui resolver algumas questões de saúde, né? E acabei tendo que fazer uma viagem, fui, voltei e ainda assim consegui colocar os editoriais para vocês, tá? Então, realmente é um pouco de cansaço. Se hoje não ficou tão bom, eu peço perdão, tá? Peço perdão mesmo. Mas logo, amanhã, depois de uma boa noite de sono, a gente acorda cedo e traz um conteúdo de alta relevância para você. Fechou? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Último recadinho, meu amigo. Você está vendo a loucura que está se tornando o Brasil. Você viu a decisão do Flávio Dino e você viu que isso aí pode dar muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Então não fica brincando, não. Tira uma residência uruguaia. É a mais rápida que você pode tirar agora, tá? E eu trabalho com isso já há tempo. É a mais rápida que você pode tirar, a mais barata. Você precisa de um plano B, que se o negócio aqui der ruim, você precisa ter uma conta em dólar. Precisa tirar o seu dinheiro da jurisdição para, caso o negócio aqui azedar, você está no meio desse furacão. Entre em contato, você vai falar com a nossa equipe e a nossa equipe vai estar preparada e muito feliz em te atender, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.